Bom dia. Hoje nós vamos ver regência nominal na construção do texto. A gente já viu esse assunto já viu regência verbal na construção do texto. Agora, nominal, que quer dizer, já antes nós vimos a regência dos verbos e agora a gente vai ver a regência dos nomes. E nós vamos começar com uma poesia, diz o seguinte, vamos ler o fragmento... Vamos ler o fragmento do poema Dispersão, do poeta português Mário de Sá Carneiro. Ele diz o seguinte: perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Então, vocês viram esse poema, esse poeta aí, Mário de Sá Carneiro, é um poeta do modernismo português. Passei pela minha vida, passei pela minha vida, um acho doido a sonhar, na ânsia ultrapassar, nem dei pela minha vida. Com que palavras podemos completar o espaço pontilhado de opor? Quem tem saudade de alguém e de alguma coisa. Quem sente ânsia de opor alguma coisa. Então, você viu que esses espaços eram para ser completados. Então, quando você disser tenho saudade de alguém ou de alguma coisa. Tenho ânsia de, não é? Ânsia de alguma ou por alguma coisa. Na ânsia, você viu que admite duas preposições, a de e a por. Logo, a percepção que se tem ao empregar as palavras que faltavam no texto se deve a um mecanismo sintático chamado regência nominal. E as palavras que o completam chamam-se preposições. A escolha por determinada preposição não é ao caso. Foi escolhida a preposição certa porque o uso e o sentido determinam essa escolha. A palavra saudade e ânsia são substantivos, termos regentes que necessitam de uma preposição para se ligar ao seu complemento, termo regido. Assim como os verbos, em algumas situações, os nomes também precisam de complementos para possuir sentido completo. Então, você viu que na regência verbal nós vimos que tem os verbos que nós chamamos verbos transitivos, que eles pedem complementos, e os nomes também, alguns nomes também pedem complementos. A regência nominal é o nome que se dá à relação particular que se estabelece entre substantivos, adjetivos e alguns advérbios e outros regidos por eles. Essa relação é intermediária por uma preposição. Muitos desses nomes apresentam a mesma regra dos verbos de que derivam. Quem obedece a alguém ou a algo. Quem é obediente a alguém ou a algo. Então, porque o verbo obedecer, vocês sabem que pedir aqui eu já dei a preposição a. Então, o adjetivo que é derivado do verbo obedecer, ele também vai pedir a preposição a. As preposições que ligam substantivos, adjetivos e advérbios a seus complementos podem variar. Mas, para que possamos entender bem a regência nominal, é preciso conhecer as preposições, reconhecer o substantivo, adjetivo e advérbio e saber diferenciar o adjunto
nominal do complemento nominal, pois nem todas as palavras que completam o sentido de um substantivo são complementos nominais, que é o que estudamos na regência nominal. Demos ao adjunto adnominal. Se liga a um substantivo abstrato ou concreto com ou sem preposição. Normalmente, o segundo termo indica posse e pratica ação. Quando se tem uma ligação com o substantivo concreto, não resta dúvida, é adjunto adnominal, não podendo ser jamais um complemento nominal. Então, uma das questões que você não pode ter dúvida é que quando uma palavra, que a gente vai chamar de locução adjetiva, porque ele quando vier com preposição, se ele estiver se referindo, olha aí, ó, quando se tem uma ligação com um substantivo concreto, não resta dúvida, é uma adjunta nominal, não podendo ser jamais um complemento nominal. Porque os complementos nominais, eles só completam nomes abstratos, ou então adjetivo ou advérbio. Então, vamos ver bem aqui casos. Por exemplo, casa de barro. Esse de barro aí, você está vendo claramente que esse termo aí está se dando uma qualidade à casa. Então, aí no caso, nós já vimos, ó. Como a palavra casa é um substantivo concreto, a expressão de barro é uma adjunta adnominal, porque está muito claro, é como se eu estivesse dando uma qualidade à casa. Eu estou especificando, ela poderia ser de outro material, mas ela é de barro. Quando se tem uma ligação com um substantivo abstrato, tem que ser observado se o segundo termo recebe ou pratica ação. Então, vamos ver se a gente consegue diferenciar. Se pratica, é adjunta adnominal. Se recebe, é complemento nominal. Então, vamos ver aqui a diferença. Exemplo, amor de pai e amor ao pai. Então, na primeira frase, de pai, indica posse, pratica ação. Logo, é adjunto adnominal. Na segunda frase, ou na frase 2, é ao pai, recebe ação. Logo, é complemento nominal. Então, quando se pratica ação, que no caso aí a gente vai chamar de indica posse, porque quando eu digo amor de pai, é um amor que o pai tem, não é? O pai aí tem amor, deu ideia de posse, e o pai aí, ele pratica ação, ele ama alguém. Agora, quando se diz amor ao pai, nesse caso aí, ele recebe ação, é alguém que ama o pai. Então, nesse caso aí, esse amor, como é um substantivo abstrato, ele, quando está no sentido de... quando ele está no sentido aí de que recebe ação, ele é um complemento nominal. Então, aprendam isso para não esquecer. Eu acho que se vocês ficarem em dúvida, me pergunte lá no PV, porque aí está meio complicado. Mas eu vou repetir novamente. Amor de pai, nesse caso, pratica ação. O pai ama. O pai ama alguém. E aí indica posse, o amor aí específico de alguém, é do pai. Agora, amor ao pai, que é na frase 2, aí recebe ação. Significa dizer o quê? Que o pai recebe ação. O pai é amado, ele não ama, neste caso aí, ele é amado. Então, neste caso aí, nós vamos dizer que é complemento nominal. E no primeiro é adjunta adnominal. Então, temos que aprender a diferenciar adjunta adnominal de complemento nominal quando o substantivo é abstrato, que no caso aí é amor, que é um substantivo abstrato. Complemento nominal vem ligado a um substantivo abstrato, a um adjetivo e um advérbio. Sempre cauteloso com os amigos. Então, o nome cauteloso aí,
Com os amigos, neste caso aí, cauteloso é um adjetivo. Com os amigos é o complemento nominal. Então, você está sempre cauteloso com quem? Com os amigos. Completou o sentido de um adjetivo. Então, aí é um complemento nominal e está aí regido aí com a preposição com. Os políticos devem agir compativelmente com as ideias que defendem no palanque. Compativelmente. Essa palavra aí, terminada em mente, ela costuma ser um advérbio de modo. Então advérbio, compativelmente é um advérbio com as ideias. Então, um complemento nominal. Então, vocês viram que o complemento nominal ele vem ligado a um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Iremos conhecer agora a regência de alguns substantivos em determinados contextos. Necessidade. Quem tem necessidade, necessita de alguma coisa. Então, nós estamos vendo aí a preposição de. Veja no poema Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos, o emprego dessa palavra. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre férias, sente inegável necessidade de também ser fera. Então, vocês viram aí necessidade de também ser fera e um complemento, necessidade de quê? Necessidade, então, a necessidade é um substantivo, é abstrato, necessidade de quê? De ser fera. Medo de, ou medo a. Leia o fragmento do poema A Hora da Largada, do poeta angolano Agostinho Neto. Teus filhos com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens brancos, nós mesmos. Então, você viu aí várias vezes com medo de quê? Medo dos homens. Então, vontade de. Vou-me embora para Pasárgada. Enquanto eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então, aí Manuel Bandeira, aí vontade de me matar, no caso aí. Não, Deus me livre, eu não tenho vontade não. Agora nós vamos ver também a letra de uma música, com certeza vamos contextualizar na música, tocando em frente de Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já sofri demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito eu sei, eu nada sei. Então, aí a palavra também certeza, substantivo também abstrato, certeza de alguma coisa. Também a palavra certeza pede, né, aí o complemento e tem o de. Sempre os complementos nominais têm preposição. Então, nós vamos ver a regência de alguns outros substantivos. Todos são abstratos, lembrem disso. Admiração, quando você tem admiração, é a alguém ou por alguém. Quando você tem admiração por meu pai. Devoção, você pode usar várias preposições. Devoção a, devoção para, devoção com ou devoção por. Tenho devoção por a Nossa Senhora Aparecida, ou então tenho devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então, você pode usar tanto a preposição por, na palavra devoção, quanto a palavra aí, a preposição a. Receio de. Então, o aluno tem receio de não passar no vestibular.
Então, você viu aí receio de... É o verbo aí, ou o substantivo, né? O adjetivo aí. Tá mais funcionando com... Mas é um substantivo abstrato. Regência de alguns adjetivos. Aflito com, aflito por, estava aflito com sua chegada ou estava aflito por sua chegada. Generoso com, o pai foi generoso com o filho. Bondoso com, bondoso para com. A mãe foi bondosa com, a mãe foi bondosa para com a filha desobediente. Então, nós vimos aí regências do adjetivo, então, alguns adjetivos aí, aflito, generoso e bondoso. E vocês estão vendo aí as preposições aí em vermelho. Agora, vamos ver rigoroso em, rigoroso com. Foi rigoroso com a filha. Agora, rigoroso com em a filha não dá certo com outra coisa, não é? Afável com, afável para com. Era afável com todos ou era afável para com todas. Gentil, podemos dizer gentil com, gentil de, para com. O namorado foi gentil com a namorada ou o namorado foi gentil para com a namorada. Agora, gentil de fazer alguma coisa, né? Mas aí, no caso, quando é com pessoa, você está vendo que nós usamos com ou então para com. Regência dos advérbios. Advérbios com sufixo mente, originado de radicais de adjetivos, segue a mesma regência dos adjetivos de que foram formados. Observe. As ações dos políticos deveriam ser compassíveis com as ideias que defendem em suas campanhas. Os políticos deveriam conduzir suas ações compativelmente com as ideias que defendem em campanhas. Então, vocês viram aí compatíveis, que é um adjetivo, e compativelmente é um advérbio. Os advérbios, quando terminam em mente, são derivados de outra palavra. Então, no caso, geralmente de adjetivo. Então, você viu aí que ele continuou com a preposição com, usando a mesma regência, no caso. Lembramos também que um termo pode ser, ao mesmo tempo, regente e regido. Observe. Você sabe que regente é aquele que comanda e regido é aquele que recebe alguma coisa. Então, vamos ver aqui. A força de um país é igual à sua capacidade de acreditar. A força de um país é igual à sua capacidade de acreditar. Força, termo regente, no caso aí, né? De um país é um termo regido, que aí essa de um país tá funcionando aí como se fosse um adjunto. De um país, igual é um termo regente, capacidade é um termo regido e regente. Acreditar é um termo regido. Por que é que capacidade é um termo regente, regido e regente? Quando eu digo igual à sua capacidade, aí a capacidade é um termo regido, que completa o sentido aí da palavra igual. E de acreditar, no caso, quando eu digo capacidade de acreditar, aí a capacidade se tornou um regente.
porque ele está pedindo capacidade de quê? De acreditar é o termo regido. Então, você viu aí que existiu essa palavrinha aí, que ela, ao mesmo tempo, ela é um termo regido e um termo regente. É um termo regido porque ele também pede, ele está sendo complemento de uma palavra, no caso aí ele completou o sentido da palavra igual, e no caso aí ele se tornou novamente regente, ele era regido porque ele completou o sentido do nome igual, mas ele também foi completado o sentido quando falou de acreditar. Então, neste caso aí, ele passou sendo o regente de acreditar, certo? Alguma dúvida, depois você me pergunte lá. Anotem quando estiver assistindo a aula. Assim como a regência verbal, o estudo da regência nominal também é importantíssimo para a construção de um bom texto. A linguagem popular admite os usos espontâneos da regência nominal, permite que o falante se expresse sem observar o nominal, sem observar o emprego correto dessa regência. Mas é preciso conhecer as duas variedades linguísticas, a popular e a padrão, norma culta, uma vez que nos contextos formais deve ser evitado o uso coloquial. Aí nós temos aí respeito, respeito a ou respeito para com, a respeito por. Devemos ter respeito por nossos pais ou para com nossos pais, conciliação entre, o juiz participou da conciliação entre os políticos de oposição, amor a ou amor por, tenho amor à minha profissão ou tenho amor por minha profissão. Então, todas as vezes que você usa a preposição a e por, esse amor aí é um substantivo abstrato e aí uma regência que tem um complemento nominal, no caso. Amor por. Agora, se fosse amor de, já mudava tudo. Aí, no caso, o amor de pai, o amor de mãe, esse aí passa a ser um adjetivo. Então, de mãe é uma locução adjetiva, então não é um complemento nominal, mas claro que pediu a preposição aí de. Bom, gente, nós terminamos nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia e bons estudos. No livro tem esse assunto, só que no livro está um pouquinho complicado. Eu coloquei um exercício, vou colocar um exercício que é relacionado ao livro. Vou indicar a página e vocês devem fazer e tentar acertar, gente. Depois eu corrijo. Talvez as correções vão vir amanhã, no sábado, porque é o dia de entregar as atividades. E ver se vocês colocam as atividades de vocês em dia, porque vocês estão vendo aí que quem não entregou as atividades ficou em recuperação e agora vão ter que fazer uma prova. Então, evite fazer isso. Bom dia para todos.